Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é uma pessoa? E se o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo ele pode ser comparado a Deus? Será que o Espírito Santo, nós podemos dizer que o Espírito Santo é Deus? Por que eu estou fazendo estas perguntas de início? Bom, este vídeo, ele trabalhará esta questão tendo em vista uma doutrina da seita Testemunhas de Jeová. De acordo com os TJs, ou Testemunhas de Jeová, o Espírito Santo, ele não é uma pessoa. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma energia de Deus. Por meio desta energia, por meio desta força, Deus então ele age. Por meio desta força, de uma certa forma, Deus se comunica, Deus trabalha. Mas o Espírito Santo não seria e não é uma pessoa. Esta é a doutrina das Testemunhas de Jeová. Eu quero ler aqui para os senhores a tradução do Novo Mundo. Como é que eles traduzem Gênesis 1, 2. Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Então vocês percebam aqui que de início os testemunhas ou as testemunhas de Jeová, eles negam a divindade do Espírito Santo, eles negam a sua personalidade. Conforme eu já informei para as testemunhas de Jeová, o Espírito Santo ele não é uma pessoa, não é Deus. E este vídeo então ele está sendo construído, está sendo feito para nós analisarmos esta questão e dar uma resposta para as testemunhas de Jeová. Mais do que isso, nós vamos refutar esta ideia esdrúxula, nós vamos refutar esta ideia herética da seita Testemunhas de Jeová e vamos mostrar, à luz da Bíblia Sagrada, à luz da Palavra de Deus, honestamente, exegeticamente correto, nós vamos mostrar que o Espírito Santo, ele não somente é uma pessoa, com todos os atributos de uma pessoa, mas, acima de tudo, vamos mostrar que o Espírito Santo é Deus. E, de início, eu digo para vocês que eu vou trabalhar apenas 2 passagens, no máximo. Ezequiel, capítulo 11, e 2 Coríntios 3, 17 e 18. Vou trabalhar apenas estas passagens. Aqui eu não vou me deter nas passagens que mostram que o Espírito Santo sente, que o Espírito Santo fala, que ele tem sentimentos. Não, isso aí já está bem trabalhado. Eu vou trabalhar naquilo que eu tenho percebido que os teólogos não trabalham. Ok? Eu vou trabalhar em certos textos, em certas passagens, que eu tenho percebido que os teólogos trinitaristas, eles não trabalham e precisa ser explorado. Ok, meu irmão? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você é muito bem-vindo a este canal. Então vamos ler aqui. Gênesis 1, 2. O que diz aqui? Vamos ver aqui. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bom, esta expressão Espírito de Deus, no hebraico, nós lemos assim, Veruah Elohim. Vou repetir. Espírito de Deus no hebraico é Veruah Elohim. Traduzido literalmente,
ao pé da letra, ipsilitre, por Espírito de Deus. Veruah, Espírito, Elohim, Deus. Ok? Os tradutores, os 72 ou 70, os tradutores gregos da Septuaginta, que traduziram do hebraico para o grego, é tal que, na qualidade eruditos do hebraico e do grego, eles verteram Veruah Elohim por, olha como é que eles botaram, Pneumateu, pneuma, espírito, teu, de Deus, Pneumateu, Espírito de Deus. Então eu começo a fazer esta observação para você, que se nós temos que tirar o chapéu para alguém, se nós temos que dar crédito a alguém, este alguém é um judeu. E a Bíblia grega, ou a tradução dos 70, ela entendeu que Veruah Elohim deve ser traduzido por Pneumateu, Espírito de Deus. Ora, meus irmãos, quem é que merece mais crédito? Aceita testemunhas de Jeová? São os TJs? Ou são os eruditos hebreus? Aqueles que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Então, será que os 70 que traduziram do hebraico para o grego o Pentateuco ou a Torá, será que eles que nasceram em Israel, que eram israelitas de sangue, que conheciam muito bem a cultura, as palavras e seus sentidos, então eles estavam errados em traduzir Veruah Elohim por Pneumateu, Espírito de Deus? Não, meus irmãos, eles não estavam errados. Como errados não estão todos que entendem que o Veruah Elohim é traduzido corretamente por Espírito de Deus. Mas aceita testemunho de Jeová, pegou, violentou o sentido da palavra Veruah e botou força ativa. Este sentido de força ativa para Ruah, que é espírito, este sentido ele é desconhecido entre os judeus. Ele é desconhecido também dos léxicos. Professor, mas Ruah pode ser traduzido por fôlego, por ar, por respiração. Sim, mas o sentido primário de Ruah é espírito. Sim, pode ser traduzido por ar, por fôlego, por respiração, pode. Mas o sentido primário de Ruah é espírito, meu irmão. E este é o sentido primário e certo da palavra em Gênesis 1:2. O Espírito de Deus. Então, logo no início, a Bíblia mostra que o Espírito não é apenas um agente de Deus, mas ele é uma pessoa. E eu vou lhe mostrar, e vamos agora para o texto de Ezequiel. Eu vou lhe mostrar. Eu escolhi esse texto de Ezequiel de propósito para te mostrar, provar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E não sou eu quem diz, é o próprio texto sagrado. Vamos aqui para Ezequiel capítulo 11. Vou ler o versículo 1. Então o Espírito, ou seja, o Ruah, o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor. A palavra Senhor aqui no original hebraico é Yud-Hei Vav-Hei. Nós temos o tetragrama, ok? Que é o nome de Deus. Senhor
em questão aqui é o nome sagrado, o nome inefável, o nome impronunciável que os judeus não pronunciam no lugar do tetragrama ou da sua pronúncia correta, eles pronunciam Adonai ou Hashem, ou o Eterno, ok? A qual olha para o Oriente. Então, eu só queria chamar a sua atenção para isso, tá bom? Primeiro, então, o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor. Agora vamos aqui para o versículo 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor. No hebraico, Ruach Adonai. Ruach Adonai. Ok? E disse-me, fala, assim diz o Senhor. Eu vou hebraizar aqui as expressões. Fala, assim diz Adonai. Adonai é o nome de Deus, como eu já falei. Os judeus eles não pronunciam o tetragrama na sua pronúncia correta. Então, no lugar, eles dizem Adonai. Por isso eu estou levando aqui para você a expressão que nós temos aqui em português Senhor, com letras maiúsculas. Então, eu vou sempre chamar Adonai, para que você tenha em mente que está em foco o nome inefável, impronunciável de Deus. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, ou seja, o Ruach Adonai, e disse-me, fala, assim diz o Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar, Ezequiel diz, caiu sobre mim o Espírito do Senhor. Logo em seguida, Ezequiel diz, fala, assim diz Adonai. Quem é que estava sobre Ezequiel? Era o Espírito do Senhor, o Espírito de Adonai. E quem é agora que Ezequiel diz que fala? Adonai. Então, este texto mostra claramente que o Espírito do Senhor, ele tem um nome. Eu já fiz um vídeo sobre o nome do Espírito Santo. E eu quero chamar mais uma vez a sua atenção. Para que nós saibamos que o Espírito Santo não é apenas uma pessoa, mas ele é Deus, saiba que o Espírito Santo, ele tem um nome. E o nome do Espírito Santo é Adonai, ou se você preferir, Jeová ou Javé. Tá bom? Assim diz Javé. Vou utilizar esta expressão melhor. Assim diz Javé. No versículo 7 nós temos o quê? Portanto, assim diz Javé Deus. Ora, quem é que está falando aqui com Ezequiel? É Javé Deus. Javé é o nome de Deus. Mas quem é que está sobre o profeta? É o Espírito de Deus. Ora, se quem está no profeta é o Espírito de Deus, e esse Espírito diz, assim diz Javé Deus, então nós podemos dizer corretamente que o Espírito Santo, ele é Deus e o seu nome é Javé, ou Jeová. Com isso, meu irmão, eu quero aqui também fazer mais uma observação. O nome de Deus jamais é posto em algo impessoal. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, ele não poderia ser também chamado de Javé. Repito, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, também ele jamais poderia ser chamado de Javé. Eu desafio aqui a torre de vigia, as testemunhas de Jeová, a me mostrar em toda a Bíblia Sagrada uma ocorrência em que o nome de Deus, Javé ou Jeová, ou conforme vocês preferirem, onde é que o nome de Deus, o nome inefável, é colocado em um ser impessoal? Não tem. Não tem, meu irmão. Apenas a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem eternamente este nome, o nome inefável, que é Javé. Vamos continuar. Portanto, assim diz Javé, Deus, os que vós matastes e largastes no meio delas são a carne. Versículo 8. Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz Javé Deus. Mais uma vez aqui, quem está falando? Javé Deus. E este Javé Deus aqui? Javé, lembre-se, é o nome de Deus. Então, Javé Deus. Quem é Javé Deus?
é o Espírito que está em Ezequiel. É só você ler o versículo 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito de Javé. E para que nós saibamos quem é o Espírito, o autor ele sempre vai colocar agora a luz à tona e dizer que quem está falando, o Espírito de Deus que está falando com ele, com a gente, chama-se Javé Deus. É o Deus Javé. Ok, meu irmão? Vamos lá. Versículo 10. Caireis a espada nos confins de Israel. Vos julgarei e sabereis que eu sou Javé. Versículo 12. E sabereis que eu sou Javé. Volto a dizer, a tradução que nós temos aqui em português, João Ferreira de Almeida, que nós temos Senhor em letras maiúsculas. Quando você vai para o texto hebraico, você vai encontrar o tetragrama, Yud Hei Vav Hei. Ok? Por isso, a gente sabe que Senhor aqui é o nome de Deus, porque no hebraico está o tetragrama, Yud Hei Vav Hei. Ora, se está em foco o nome de Deus, e quem está falando é o Espírito Santo, então o Espírito Santo é Deus, e o nome do Espírito Santo é Javé, ou Jeová, ou Jeová, fique à vontade. Vamos aqui mais... Não, só era até aqui mesmo, tá bom? E sabereis, versículo 12, sabereis que eu sou Jeová, ou Javé, pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos, antes fizeste segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Tá bom? Versículo 13 aqui. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse, Javé Elohim, ou Javé Deus, darás fim ao resto de Israel? Veja então que o profeta Ezequiel, ele se dirige ao Espírito Santo que caiu sobre ele, que estava sobre ele, ao Espírito de Deus, como, o que ele diz? A Jeová Elohim, ou a Senhor Deus. Então, Ezequiel é Ezequiel, meus irmãos. Ezequiel ele se dirige ao Espírito de Deus como Javé Elohim, ou como Senhor Deus. Ezequiel, ele pronuncia o nome inefável, aplicando ao Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo, ele é Deus, porque apenas Deus é chamado pelo nome de Jeová ou Javé. Não é verdade, então, que o Espírito Santo é uma força ativa, é algo impessoal, é apenas uma energia. O próximo texto que eu quero aqui ler para os senhores é 2 Coríntios, capítulo 3,13. 2 Coríntios 3,13. Eu esqueci a Bíblia ali, mas vai dar certo. Deixa eu ver bem que eu vou tirar essa bem aqui. Tá bom, meus queridos? Permitam-me aqui. Meu celular está sobre uma Bíblia, mas eu ajeito aqui, vai dar certo. Vamos lá, eu vou ler aqui. 2 aos Coríntios. Aí eu vou pegar e botar o celular aqui em cima desta outra, vai estar melhor. Pronto. 2 Coríntios, capítulo 3. Eu quero ler aqui para os senhores. Aqui é o meu próximo texto que vai provar que o Espírito Santo não só ele é uma pessoa, como o seu nome é Jeová ou Javé. Vamos lá. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito. Lembre-se, este termo Senhor vem do hebraico. Nós temos uma tradução aqui em português que vem do grego. No grego,
o termo Senhor é Kyrios, só que como o Senhor em questão aqui é o Espírito, então já sabemos que quando nós vamos para o hebraico, caso o Novo Testamento tivesse sido escrito em hebraico, que não foi, mas já sabemos que esse termo Senhor, que no grego é Kyrios, referente ao Espírito Santo, no hebraico nós temos o tetragrama de Yud Rei Vav Rei. Ok? Então, o que está em foco aqui? Quando Paulo diz, ora, o Senhor é Espírito, por Senhor aqui entendamos o nome inefável de Deus. É como se Paulo tivesse dito, ora, Jeová é Espírito. Ora, Yahvé é Espírito. Javé é Espírito. Para que fique melhor entendido, eu vou tratar aqui, pronunciar o nome de Deus mesmo. Ora, Javé é Espírito. E onde está o Espírito de Javé? Lembrou de Ezequiel também? Aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de Javé, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito de Javé. Uma tradução bem literal a partir do grego diz assim, como que por Javé, o Espírito, ou como que por o Senhor, o Espírito. Então, a partir de uma leitura bem literal do original grego, nós podemos ver claramente que o Espírito aqui ele é chamado de Senhor no grego, Kyrios, e o Kyrios em questão aqui é o nome de Deus, o nome inefável, Yud Rei Vav Rei. Então, o que o autor está dizendo é, ora, Javé é o Espírito. Vou ler aqui, Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de Javé, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como por Javé, o Espírito. Ok? Essa é a tradução bem literal a partir do grego, como que por Javé, o Espírito, ou aportuguesando, como que por o Senhor, o Espírito. É assim que está no original grego, queridos. Então, eu lhe mostrei aqui duas passagens, Ezequiel capítulo 11 e 2 Coríntios 3, que o Espírito ele é um ser pessoal e o nome do Espírito Santo é Jeová. O nome do Espírito Santo é o mesmo nome do Pai e do Filho. Ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.